noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença em mais uma sessão do República, Núcleo de Pesquisa em Direito, que desde 2013 é chefiado pelo professor Dr. Nelson Juliano Cardoso Matos, aqui na Universidade Federal do Piauí. Vamos agora para os debates da linha 3, Teorias da Justiça. A palestra hoje será sobre Ética, Direito e Justiça, ministrada pelo ilustre professor Dr. Glauco Barreira Filho, doutor em Sociologia e mestre em Direito pelo UFC, livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade Vale do Acaraú, professor associado do UFC e atuando principalmente nas áreas de Filosofia do Direito e Hermenêutica Jurídica. A mediação vai ficar por conta da professora Ana Clara Carvalho, também coordenadora da nossa linha 3, mestrando em Direito pela UFP e professora da UESP. Vou passar a fala para a Ana Clara. Boa noite a todos os alunos que nos assistem, a todos os colegas pesquisadores. É uma enorme satisfação estar novamente aqui com vocês pelo YouTube, hoje com um tema muitíssimo importante e caro a todos os profissionais de direito, que é ética, justiça e o próprio ordenamento jurídico, né, o próprio direito. E para isso eu tenho a honra de ter como nosso ilustre convidado, professor Glauco, que numa conversa prévia estava, inclusive, destacando aí a importância de voltarmos a discutir a filosofia do direito e a importância formadora que se tem, de fato, essa matéria para todos os profissionais, inclusive os profissionais da academia mesmo, né, os pesquisadores, que são aqui o nosso público-alvo. Então, o professor Glauco está aqui à disposição para tirarem dúvidas, vocês fiquem à vontade para esclarecerem. Eu gostaria de destacar que a obra base aqui do nosso encontro, para a nossa conversa, é uma obra do professor Glauco, A Essência do Direito. Então, está disponível, eu disponibilizei os 3 capítulos para nossa leitura e discussão no grupo. O professor Glauco vai estar aqui disponível justamente para tirar essas dúvidas e esclarecer essa sua obra de grande monta, e estamos à disposição, professor, para escutar, aprender com você, e eu gostaria que você iniciasse com essas considerações prévias sobre a importância, né, dessa matéria para a nossa formação, e a palavra é sua, e estamos aqui para aprender. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu faço esse agradecimento em nome do professor Nelson, em nome da Amanda, que está aqui conosco, do República. Muitíssimo obrigada, professor. A palavra é sua. Muito obrigado, Ana Clara, Amanda. Obrigado ao Grupo República aí pelo convite. É uma satisfação ter na audiência conosco aqui inúmeros alunos, pesquisadores, colegas. Eu estava conversando preliminarmente, antes de nós entrarmos na transmissão, sobre a importância que no passado era dada às disciplinas propedêuticas, como teoria do direito, filosofia do direito, hermenêutica jurídica. Né? Basta a gente voltar um pouquinho no tempo para a gente notar que as grandes figuras do passado eram, por exemplo, Hans Kelsen, na concepção do sistema jurídico, da norma, ou ainda Gustavo Radbruch, que foi um mentor, né, do Renascimento na Alemanha, do justnaturalismo, influente nas concepções que estavam no Tribunal de Nuremberg. Então, nós vemos como essas figuras, esses teóricos, eram relevantes. E no Brasil também, né? Quem era a grande figura no Brasil no passado? Miguel Reale. Em São Paulo, né, Té Sampaio Ferraz Júnior, no Rio de Janeiro, Paulino Jacques, Arthur Machado Palpério, lá na Bahia, Machado Neto, no norte, Daniel Coelho de Souza, aqui na minha faculdade vou já falar também, mas nós tínhamos como grandes juristas sempre esses teóricos, né, que eram referência entre nós, né, como Ives Gandra, que ainda está conosco também, um ilustre jurista, teórico, apesar de tributarista, mas também um grande teórico do direito. Na Faculdade de Direito aqui da UFC, quando eu era estudante e quando eu ingressei como professor, era uma grande honra ser um professor de uma disciplina teórica, porque essas cátedras eram ocupadas pelas figuras mais ilustres
da nossa faculdade. Por exemplo, Arnaldo Vasconcelos era o professor de Teoria do Direito, Valmir Pontes Filho, de Hermenêutica Jurídica, professor José de Albuquerque Rocha, de Teoria Geral do Processo, Raimundo Bezerra Falcão, de Filosofia do Direito, Paulo Bonavides, de Teoria do Estado. Esses professores eram aqueles que davam conhecimento à nossa faculdade em âmbito nacional, eram os professores celebrizados. Eu noto, inclusive, em termos aqui de memória, né, que quando o professor, por exemplo, Raimundo Bezerra Falcão, que era o professor de Filosofia do Direito, estava próximo da aposentadoria, né, ele noticiou num semestre que ia se aposentar, não se aposentou, noticiou no outro semestre. A disciplina dele tinha matrículas em grande número, e mais gente queria se matricular do que podia, porque todo mundo queria ter a oportunidade de ser aluno dele, né, de ser aluno dele. Então, quando eu entrei, compartilhei a convivência com esses professores, eles ainda eram professores, para mim era uma grande honra ser professor ao lado deles, mas eles foram se aposentando, um outro, né? Depois veio uma geração mais nova. E a gente vê que o perfil hoje, nas faculdades de Direito, em geral, é um perfil bem diferente. Os professores de disciplinas propedêuticas, eles procuram, até para atender uma demanda do próprio público, né, colocar as suas exposições de uma maneira bem elementar, superficial, através de formas de esboço, porque muitas das pessoas que ingressam, inclusive, num curso de Direito, elas querem logo ultrapassar essas disciplinas para ir para as disciplinas práticas, elas são carreiristas, estão pensando logo em se formar, fazer algum concurso, e veem essas disciplinas como um atraso, um entrave, né? E o professor, às vezes, se acomoda a esse espírito do alunato e também não diligencia por ser mais profundo, estudioso, e limita-se a apresentar apenas dados bem elementares, né? Então, nós tivemos esse empobrecimento teórico. No passado, nós não entenderíamos como um bom civilista alguém que não conhecesse o direito romano. Havia a disciplina de direito romano. E, no caso da Faculdade de Direito, ainda há, aqui no Ceará. Mas ela era muito mais valorizada como uma disciplina necessária para o entendimento do direito civil. Então, nós tínhamos essa grande preocupação que a gente vê hoje enfraquecer, né? Eu acho que no passado as pessoas elas procuravam alguma carreira também mais por questões vocacionais, então elas tinham algum tipo de idealismo, e discutir, por exemplo, a justiça, discutir o direito como deveria ser, isso mexia com as pessoas, causava nelas um profundo interesse. Mas hoje em dia nós vemos uma sociedade sem idealismo, é mais uma questão individualista, carreirista, profissional, né? A pessoa quer fazer muitas vezes direito porque tem muitas oportunidades de concurso, né? Se ela tivesse outra oportunidade, por exemplo, na medicina, onde ganha bem, ela iria para lá também. Então, essa coisa muito pragmática também desinteressou muitas pessoas por essas disciplinas introdutórias. Mas eu lembro-me, quando professor ainda, recém-ingresso, que os alunos do centro acadêmico aqui da Faculdade de Direito faziam congressos, simpósios de filosofia do direito. Isso dava mais inscrições do que fazer sobre um tema prático, né? Vejam só, teve um tempo aqui que tinha um grupo que não conseguiu ser eleito para o centro acadêmico, e esse grupo concorreu com o centro acadêmico fazendo um congresso de filosofia do direito. Então, você tinha o centro acadêmico oficial, que tinha ganho, fazendo um evento teórico, e o outro fazendo para poder, porque não aceitou a perda, né?
fazendo um congresso também de filosofia, né? Então, havia realmente esse grande e profundo interesse que deveria estar ainda mantido, né, existindo. Também nós tínhamos uma grande compreensão que o direito ele tem status próprio. O direito ele não é um meio para todos os fins. O direito ele tem uma estrutura que reclama um fim próprio. O que é que eu quero dizer com isso? Muita gente hoje quer colocar o direito a serviço de sua ideologia particular, ou da ideologia do seu gueto. Então, as pessoas não estão nem aí para as normas. Elas querem que suas ideologias atropelem as normas, e por isso elas favorecem um ativismo judicial. Reclamam quando o ativismo vai na direção contrária a elas e festejam quando o ativismo vai na direção favorável. Quer dizer, a coisa ficou mais uma disputa de sorte sobre quem é que tem influência e poder para movimentar a máquina do judiciário nessa direção ou naquela, como se o direito não tivesse um status próprio, como se norma não tivesse respeitabilidade, como se nós não estivéssemos no Estado de Direito em que deveria vigorar o império da lei, e que isso teve custo, né? Foi uma conquista contra as arbitrariedades, princípio da reserva legal no direito penal, anterioridade da lei tributária, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão em virtude de lei, princípio da legalidade administrativa, a vinculação do julgador pela separação de poderes às normas, e a ideia de segurança jurídica como uma condição também ligada à realização da justiça. Então, hoje em dia, falta essa percepção de que o direito tem seus próprios fins, e que nós não podemos fazer do direito um meio para qualquer fim outro estranho a ele, que seja do interesse particular da nossa ideologia. Então, é preciso que nós voltemos a ter um estudo do direito com certo orgulho, no bom sentido, do objeto da nossa ciência, né? Onde a gente procure entender que nós não somos sociólogos que estão aparelhando o direito, economistas que estão aparelhando o direito, nós somos juristas, né? Nós somos juristas. Então, tem hora que o economista quer uma coisa, bem, mas o direito aqui não permite. Tem hora que o sociólogo quer uma coisa, não, mas o direito aqui não dá para ser assim. Então, é preciso voltar realmente a esse tempo em que o estudo do direito não esteja ideologizado. Foi exatamente nesse período em que essas disciplinas propedêuticas eram valorizadas, porque era nelas que você aprendia qual era o status próprio do direito. A partir do momento que o direito passou a ser esse instrumento que serve a essas coisas estranhas a ele, então as pessoas pensam, para que eu vou estudar uma filosofia do direito e tal, se no final é para ir para lá, para ir para cá, é o capricho de cada uma, né? Então, eu faço essa introdução aqui para trazer à lembrança tempos melhores do que esse, né? E com a esperança de que eles retornem, né? De que eles reapareçam, porque o custo da perda de muitos corolários do Estado de Direito, por exemplo, é um custo muito alto. Alguém pode se satisfazer com resultados no momento, mas poderá disso vir sistemas autoritários gravíssimos, onde não haja mais nem uma concepção de justiça capaz de oferecer resistência teórica. Foi isso que aconteceu durante o período do regime nazista, com o fim do regime monárquico na Alemanha, a improvisação de uma república feita às pressas, uma quebra de paradigmas históricos. A Alemanha, naquele momento, viveu a pós-modernidade antes de todos nós. Ela teve um momento nacional antecipador da pós-modernidade, com relativismo, pluralismo, falta de referenciais, sociedade fragmentada e tal.
E foi exatamente desse momento que veio a oportunidade para o nazismo ascender e tomar o poder. Era como se as pessoas lá no fundo tivessem desistido de todos os valores, digamos assim, universais, que seriam os mensuradores da ordem. Elas tinham, naquele momento, posto em questão uma verdade objetiva, influências aí de Nietzsche e de Heidegger. Então, quando você não tem mais valores para ordenar a sociedade, para que você não tenha o caos, você vai querer que a ordem seja estabelecida de alguma outra forma. Se não é pelos valores, será pela força. Então, quem aparece oportunisticamente, mostrando que tem força para trazer a ordem num lugar em que reina o caos, em que ninguém sabe qual é o critério para trazer a ordem, essa pessoa vai ter algum tipo de apoio pelo desespero do povo. E foi o que aconteceu naquele momento histórico. Mas vamos aí ao nosso tema de hoje, né, que é ética, direito e justiça. Primeiramente, vamos começar pelo direito, né? Vamos começar pelo meio, para depois a gente ir para as pontas, né, para a ética e para a justiça. O direito, ele muitas vezes é definido de uma maneira apressada, e nessa forma apressada, ele é definido de uma maneira incompleta. Por exemplo, há pessoas que entendem o direito como um conjunto de leis. Isso não é verdade. Primeiro porque, ao dizer dessa maneira, eu excluiria da definição de direito o direito natural. Mas não somente isso. Eu excluiria do direito as outras fontes formais do direito, como o costume, por exemplo, que é um tipo de normatividade muito influente na Inglaterra. Excluiria até mesmo a jurisprudência, que é uma forma de costume judiciário, e excluiria a doutrina, que na tentativa de interpretar as leis, preencher as lacunas, dar maior sistematicidade, termina desenvolvendo coisas que complementam a lei. Então, eu não posso definir o direito como um conjunto de leis. Seriam dois reducionismos aí: reduzir o direito ao direito positivo e reduzir o direito positivo a uma única fonte formal, que é a lei. Há pessoas que definem o direito como um conjunto de normas. Aí já tem um sentido mais amplo, né? Porque normas não seriam só as legais, seriam também as costumeiras, a norma jurisprudencial, a norma científica, como a doutrinária. Porém, isso excluiria o direito natural. Alguns vêm e definem o direito como o justo. Aí estão identificando o direito com o direito natural, excluindo da definição o direito positivo. Então, é preciso que haja uma definição de direito capaz de condizer ou ter compatibilidade, né, com o direito positivo e com o direito natural. E com o direito positivo em suas múltiplas fontes formais adotadas, né? Adotadas. É preciso, portanto, um conceito até, digamos assim, bem simplificado. Porque se eu quiser detalhar, eu termino detalhando para entrar numa das espécies de direito. O conceito sucinto é que é capaz de, digamos assim, apreender o núcleo essencial comum às variadas formas de a gente classificar o direito. O Carlos Cossio, um jurista argentino, ele fez uma crítica a Kelsen, e a sua preocupação não era nem exatamente contra ficar contra o positivismo de Kelsen e sustentar a ideia de direito natural. A sua preocupação na crítica era sobre a perspectiva com que o direito seria abordado. Ele criticou Kelsen porque ele disse que Kelsen tinha uma perspectiva lógica. Quando ele olhava para o direito, ele olhava para o direito com uma perspectiva lógica. Por ter essa perspectiva lógica, Kelsen só conseguia ver enunciados, proposições, ou seja, normas. Então, o olhar dele, como era um olhar proposicional, como era um olhar lógico, fazia com que ele só pudesse ver o aspecto normativo do direito, mais particularmente do direito positivo, onde as normas são bem delineadas, em proposições bem definidas.
E aí Kelsen definiu o direito como um sistema escalonado de normas. Notadamente, esse conceito de direito de Kelsen, do direito como sistema escalonado de normas, não admitiria o direito natural. Limitar-se-ia, né, ao que Kelsen chamou de pirâmide normativa, aquela que vai da Constituição até a sentença, indo do mais geral e abstrato até o mais específico e concreto. Né? Para além dessa pirâmide, Kelsen só imaginou a norma hipotética fundamental, que era um pressuposto lógico, era uma fórmula para qualquer conteúdo, era só uma estrutura aberta de normas sem ainda descrever dentro dela qual era o fato a que ela se referia e qual era a consequência que ela estabelecia, para caber dentro dela qualquer coisa. Mas o Kossut dizia que a perspectiva dele, que é muito mais razoável, era uma perspectiva fenomenológica. A fenomenologia de Husserl, ela procura examinar as experiências como nos são dadas. E era isso que Kossut queria. Kossut disse, eu não tenho uma perspectiva lógica, eu quero ver o direito como uma experiência vivida e como essa experiência se mostra à minha consciência, que é intencional. Nossa consciência, dentro de uma visão fenomenológica, é a consciência que é sempre uma consciência de algo, ela está sempre ocupada com alguma coisa. Não é consciência aqui no sentido moral, é consciência no sentido cognitivo, consciência em relação ao conhecimento das coisas, não ao certo e errado. E a consciência, ela sempre é direcionada a alguma coisa, eu estou sempre consciente de alguma coisa. Então, a ideia do Carlos Costa é o seguinte, como é que o direito se manifesta à minha consciência? Como é que a minha consciência intenciona em relação ao direito na experiência? E aí ele chegou à seguinte definição para o direito. Ele disse, o direito é conduta em interferência intersubjetiva. Direito é conduta em interferência intersubjetiva. Nós temos que, nessa definição de direito, você não faz alusão nem a normas, nem a princípio, nem se é posto, nem se é pressuposto. Você não se compromete diretamente nem com direito natural, nem com direito positivo. Você está vendo uma experiência humana. O direito é conduta em interferência intersubjetiva. Vamos entender o que é que ele queria dizer com isso. Primeiramente, ele diz, o direito é conduta. Quando eu digo que o direito é conduta, eu estou dizendo que o direito é necessariamente um fenômeno humano. Os animais se comportam, mas só o homem se conduz. A conduta, ela envolve um comportamento consciente. Né? Conduzir algo ou se autoconduzir é fazê-lo com consciência, né? Com diretividade. Então, os animais se comportam, mas só o homem se conduz. O direito é um fenômeno humano. Logo, não teria o menor sentido para Carlos Costa falar em direito dos animais. Não haveria sentido nisso. Aliás, o Kant já dizia que o direito envolvia uma relação entre os iguais. Kant dizia, se a relação é do homem com Deus, é religiosa. Se é do homem com a coisa, é econômica. Se é do homem com outro ser humano, aí ela é jurídica. A relação jurídica é entre seres humanos. Né? Porque o sujeito capaz de direitos é também o sujeito detentor de obrigações. Né? Você só é capaz de direitos se você for capaz de obrigações, ou se você tiver obrigações. As duas coisas, né? Estão relacionadas. É claro que tem aquela fase que a gente chama de incapacidade, em que alguém nos representa, mas esse que nos representa para, quando somos menor de idade, para o exercício de certos direitos, também responde por certas coisas que o menor faz. Então, sempre direitos e obrigações confluem. A pessoa que tem direitos, ela vai ter também obrigações. Um animal, ele não pode ter obrigações. Eu não posso exigir de um animal determinado comportamento. Ele não se sujeita à exigibilidade
de conduta. Logo, ele não pode ter direitos também. Ele não pode ter direitos. Não faz sentido falar de direito dos animais. Aliás, durante a Idade Média, né, eles, no momento de superstição, quiseram condenar os gatos como se fossem associados das bruxas. E aí houve muita matança de gato, proliferaram os ratos e aí vieram pestes, né? Uma coisa sem o menor sentido, ou como o Calígula nomeou o seu cavalo cônsul, é uma coisa desprovida de qualquer sentido, serve para a comicidade, né? Para comédia, mas não para a gente levar a sério. Na verdade, quando a gente tem normas que protegem os animais, não estou negando que elas existam ou que devem existir, e existem há muito tempo. Muito antes de se falar em direito dos animais, como agora se fala, nós já tínhamos normas que protegiam os animais contra maus tratos. Essas normas, elas, na verdade, protegem os animais em face do ser humano. Ou seja, elas protegem determinada sensibilidade do ser humano. Ou seja, agredir aqueles animais fere determinada sensibilidade humana. O que se está a proteger do ponto de vista jurídico, embora se queira bem ao animal, é por isso que o sentimento humano tem uma certa compaixão, mas o que se está protegendo do campo jurídico é esse sentimento humano. Por exemplo, aqui no Brasil, nós nos alimentamos de vacas, mas nós não nos alimentamos de cachorros. Então, nós decidimos qual é o animal que nós queremos proteger e de que forma deve ele ser protegido de acordo com a nossa sensibilidade. Lá na Índia, a vaca é um animal sagrado e não pode ser ferido, enquanto que lá na China eles comem cachorros. Mas aqui a gente não aceitaria ninguém matar um cachorro para comer, mas a gente aceitaria matar uma vaca para comer, né? Então a gente decide que animais poderão ser submetidos à morte para nosso alimento, quais não. E também, ao mesmo tempo, aqueles que são abatidos, a gente também tem normas para que isso seja de uma maneira que não lhes inflija desnecessária dor, né? Nós, por exemplo, protegemos os gatos, mas nós matamos os ratos. Não é muito diferente a estrutura orgânica de um e de outro, né? Nós pisamos nas baratas. Então, note, o que no final das contas é protegido é um determinado sentimento do homem, que está condicionado, inclusive, pela sua cultura, em relação aos animais. É como, por exemplo, não faz sentido falar em direitos da natureza. Eu não exijo nada da natureza. Ela não tem obrigações perante mim, né? Quando a gente fala de direito ao meio ambiente, é um direito humano. Nós protegemos o meio ambiente para nós e para as futuras gerações. Inclusive, eu digo, nós somos incapazes de destruir a natureza, né? Se for verdade, né, não vou nem aqui entrar na questão de garantir que o seja, né, mas admitamos como hipótese ser verdade o que pela maioria das pessoas é admitido, inclusive dentro da academia, que a Terra tem milhões de anos, passou por um momento que um cometa aqui trouxe escuridão, morreram os dinossauros, tivemos era do gelo, isso, aquilo outro, a gente percebe que, na medida em que o planeta não é mais favorável à existência de certos seres, ele favorece a existência de outros seres, né? Quem defende, por exemplo, teorias de evolução vai dizer que certas condições favorecem a sobrevivência de determinados seres ou ao surgimento de determinados seres e outras condições a de outros. Se você poluir um rio, você mata os peixes, mas vai encher de outros bichos lá dentro, né? Então, nós não somos capazes de destruir a natureza, porque a gente pode destruir a natureza que nos garante a vida, mas não quer dizer que outros seres vivos, dentro dessa nova formatação da natureza, não se deem melhor
do que nós. Então, nós queremos proteger a natureza que nos favorece e que favorece aqueles animais que a gente quer que sejam conservados. Então, não é a natureza que tem direito, somos nós que temos direitos à preservação da natureza sob uma determinada forma. O direito é um fenômeno humano, envolve relações entre seres humanos. Alguém diz, mas não tem as pessoas jurídicas? Sim, as pessoas jurídicas são coletividades humanas. As pessoas jurídicas são assim reguladas porque envolvem relações mais complexas entre os seres humanos que melhor seriam operadas com a figura fictícia ou de existência meramente lógica de uma pessoa jurídica, mas elas estão a ver com coletividades humanas, né? Bem, então o direito é conduta intersubjetiva, quer dizer que o direito é social. O direito envolve a relação entre pessoas, né? É uma conduta humana e tem a intersubjetividade, ubi societas ibi jus. Mas, também o Cossio diz, é conduta em interferência. O que seria interferência? Interferência significa o seguinte, que a minha conduta ela é levada em conta na intersubjetividade dentro de uma bilateralidade atributiva. Ou seja, no direito a gente considera o que a conduta de alguém é para o outro. Por exemplo, quando eu pratico um ilícito, isso não significa apenas que eu pratiquei um ilícito. Significa que aquele que foi prejudicado pelo ilícito que eu cometi tem um direito de me ver sancionado, de exigir sobre mim uma sanção. Direito e obrigação são conceitos correlatos. O meu direito é a obrigação do outro. A obrigação do outro é o meu direito. Não faz sentido eu dizer que eu tenho direito se o outro não tiver obrigação. Não faz sentido eu dizer que eu tenho obrigação se o outro não tiver direito. Para a gente ter aqui um exemplo. A pessoa que raciocina apenas do ponto de vista moral, ela fica naquele raciocínio solitário, com a sua própria consciência, né? Será que isso aqui que eu vou fazer é certo, é errado? Será que isso aqui está correto? E ela fica lá naquele sofrimento, aquela angústia íntima. Do ponto de vista do direito, como é que a pessoa raciocina? Se eu fizer isso, a pessoa vai poder entrar com ação contra mim? Se eu fizer isso, a pessoa vai considerar isso como algo que ela vai poder, contra mim, pedir uma indenização? Quer dizer, note que eu penso a minha ação levando em conta o que o outro pode fazer em relação a mim. Por isso que o direito é conduta em interferência intersubjetiva. Essa definição do Cossio não é muito diferente da de outros, né? Por exemplo, o Del Vecchio, ele dizia que o direito era uma coordenação objetiva de liberdade, segundo o princípio ético que a determina. Note, coordenação objetiva de liberdade, presume o ser humano, já que só o ser humano é livre. Coordenação, a ideia de uma intersubjetividade, né? Segundo um princípio ético. O Miguel Reale falava muito que o direito era caracterizado pela bilateralidade atributiva, a ideia de dois lados com direitos e obrigações recíprocos, né? O Stammler diz que o direito é um querer vinculatório, autárquico e inviolável. Stammler diz, você se põe diante da realidade para conhecer ou querer. Se há natureza, você se põe para conhecer. Se há alguma coisa do âmbito cultural, você se põe para querer. Tudo que é cultural tem uma orientação teleológica para um fim. Então, quando ele diz que o direito é um querer, o direito é cultura. Aí ele diz vinculatório, quer dizer, o direito é social. E vincula as pessoas. Autárquico, quer dizer que o direito se autogarante, ele tem sanções para se autogarantir a exigibilidade da conduta. É a questão da interferência lá do Carlos Cossio, né? É um querer vinculatório, autárquico e inviolável porque ele tinha uma perspectiva justnaturalista, e ele dizia que o direito quer tem que querer para todos, né? Não pode querer apenas para um grupo fracionado. Os fins que o direito persegue deve perseguir igualmente para toda a comunidade, a favor de toda a comunidade. Então, essa seria uma boa definição de direito a partir de uma perspectiva fenomenológica. Direito é conduta em interferência intersubjetiva. O direito, ele pertence ao mundo ético. A ética é o gênero
e direito e moral são espécies, né? Direito e moral são espécies. Se o direito é conduta em interferência intersubjetiva, a moral é conduta em interferência subjetiva. Note, quando eu estou dizendo que a moral é conduta em interferência subjetiva, eu não estou dizendo que a moral é subjetiva, no sentido de ser relativa ao gosto, à preferência de cada um. Eu estou dizendo apenas que quem raciocina moralmente, raciocina para saber se está ficando uma pessoa melhor ou pior. O que o ato faz com ele. Isso aqui que eu estou fazendo está aperfeiçoando o meu caráter ou está denegrindo o meu caráter, né? Eu estou me aperfeiçoando ou não? Enquanto que o direito procura algum tipo de perfeição social possível, né? A moral procura uma perfeição pessoal, individual, daí ser conduta em interferência subjetiva. De acordo com Aristóteles, uma coisa é definida pela adoção do seu gênero somada a uma diferença específica, né? Por exemplo, o homem, se eu for defini-lo aristotelicamente, ele pertence ao gênero animal. Então, eu vou primeiro colocar o gênero, a que o homem pertence, animal. E ele é diferente dos outros animais porque ele é racional. Então, o homem é um animal racional. Isso quer dizer que tudo que o homem está aí? Não. O homem é muito mais do que isso. Mas isso é o suficiente para eu distinguir o homem dos outros animais e, portanto, dos outros seres. Ele não é um vegetal, é um animal. Ele não é uma pedra, um ser inanimado. Ele é animado, né? Ele é um animal e dentro do gênero animal, caracterizado como espécie por sua racionalidade. Ele é mais do que isso? Mas isso já é bastante. Então, eu defini o homem, porque eu criei os critérios pelos quais ele se distingue. Mas note que eu apontei primeiro o gênero. Se direito e moral pertencem ao gênero ética, então direito e moral têm alguma coisa em comum, é que são condutas em interferência. Ética significaria, então, conduta em interferência, uma conduta que você não leva em conta só para descrever, mas leva em conta como ela repercute sobre alguma coisa, uma conduta sob juízo valorativo, uma conduta avaliada, uma conduta valorada. Tanto direito como moral são condutas valoradas, condutas sob algum tipo de juízo de valor, né? Sendo que, no âmbito da moral, esse juízo de valor tem a ver com o que me aperfeiçoou ou não, portanto, o raciocínio moral vai ser entre a pessoa e a sua consciência, ela quer saber do ato em si, não pelos prejuízos que vai causar aos outros, mas se o ato é intrinsecamente bom ou mal. No caso do direito, não. Eu vou levar em conta como o outro vai reagir. Então, é a conduta em interferência intersubjetiva. Embora os antigos faziam uma mistura entre direito e moral, a gente vê alguns sinais de distinção. Por exemplo, quando no direito romano se dizia, entre juristas romanos, né, que nem tudo que é lícito é honesto. Ou seja, tem coisas que o direito permite, a moral não. O direito está preocupado apenas com a nossa convivência em sociedade. Então, tem coisas que realmente não são boas para o nosso caráter, mas não trazem prejuízo a ninguém, e o direito não vai se ocupar, por exemplo, de interditar ou de proibir, né? Então, o Aristóteles também, quando fez uma diferença embrionária dentro da ética, no sentido amplo, entre uma ética mais estrita e a política, né? A política ficou mais para o âmbito da convivência, a ética para o âmbito das virtudes, no campo mais individual, né? Mas aí alguém perguntaria, professor, tem outras normas que não se enquadram aí nem no direito e nem nessa definição que você deu de moral. Nós temos as convenções sociais. As convenções sociais envolverão uma certa moralidade que não é reconhecida pela consciência, mas é reconhecida socialmente, né? Envolverá normas, por exemplo, de trato social, como, por exemplo, apertar a mão da pessoa,
dar um beijinho do lado do outro nos cumprimentos, né? Normas de etiqueta, como eu vou me comportar ali na mesa, segurando uma faca e o garfo para não ser tido como uma pessoa deselegante, né? Não educada. Essas convenções sociais, elas não se enquadram nem no direito, como eu defini, e nem na moral, né? No caso, elas têm um elemento de sociabilidade, como o direito, mas não tem de exigibilidade, como o direito. Ou seja, eu devo apertar a mão da pessoa que se estende a mão para mim? Devo. Mas isso aí não teria sentido no nível só da consciência, né? Por quê? Porque a minha consciência não reclama esse comportamento cultural. Ele foi criado pela minha cultura, né? Mas eu devo apertar a mão do outro de acordo com essa norma, quando ele estende a mão para mim, mas se eu não fizer, ele também não vai poder pedir para mim a prisão, indenização, não sei o quê. Quando muito, o que pode haver como sanção é um repúdio, né? Essa pessoa aí é estranha e tudo mais, mas não é uma sanção exigível, ela é difusa, inorganizada. Então, nós temos aí uma zona fronteiriça, né? entre direito e moral, né? Que são essas convenções sociais. O que é que o Gustavo Radbruch diz sobre essas convenções sociais? Ele diz assim, que o direito, no processo da filosofia, ganhou uma clara distinção, o desenvolvimento filosófico, a moral ganhou uma clara distinção, e tem aquelas normas que não conseguiram ter essa distintividade. É o que sobrou. Então, ele diz que as convenções sociais são umas sobras, tanto que tem normas de diversas naturezas. Algumas são sobre etiqueta, algumas são sobre trato de convivência e tal. É uma misturada só. Por quê? Porque elas são aquelas que não se especializaram, né? Não ganharam uma especialização definida, né? Então, nós estamos trabalhando aqui mais com aquelas que ganharam especialização definida. Então, estamos falando de direito e moral como espécies da ética. E o direito também vai se subdividir, né, em direito positivo e direito natural. Como é que eu distinguiria agora? Direito é conduta e interferência intersubjetiva. O que é o direito positivo? É a conduta e interferência intersubjetiva medida por normas ou parametrizada por normas ou avaliada por normas postas por um ato de vontade de quem tem a competência, né? Então, no caso, o direito enquanto fenômeno é conduta e interferência intersubjetiva. O modo de ser do direito, quando ele toma a forma de direito positivo, é normativo. Então, o direito positivo é a conduta e interferência intersubjetiva medida, avaliada, parametrizada por normas que são postas, alguém tem que ter posto essa norma, por isso que é direito positivo, por ato de vontade, alguém estabeleceu, pode ser o povo, pode ser de maneira difusa, pode ser o legislativo, um parlamento, né? Então, postas por ato de vontade de quem tem uma competência reconhecida para fazê-lo, né? E o direito natural seria a conduta e interferência intersubjetiva parametrizada, avaliada, medida por princípios pressupostos na razão humana. Então, o direito positivo ele é mais definido porque ele vem em normas. O direito natural é menos definido porque vem em princípios. O direito positivo tem normas postas. O direito natural tem princípios pressupostos. O direito positivo tem a ver com a vontade. As normas foram postas por vontade de quem possa estabelecê-las. O direito natural é razão. São princípios pressupostos na razão humana. À luz do direito positivo, uma conduta é lícita ou ilícita. À luz do direito natural, ela é justa ou injusta, né? Os padrões também de qualificação da conduta são
distintos, né? Na visão justnaturalista clássica, o direito natural ele não antagoniza o direito positivo porque ele requer o direito positivo. Já que esse direito natural ele é principiológico, ele precisa ganhar especificação através de normas. Então, ele precisa de uma pessoa que estabeleça essas normas. Por isso que Tomás de Aquino dizia que a lei natural era uma ordenação da razão dirigida ao bem comum e promulgada por uma autoridade que represente a comunidade. Eu tenho princípios, mas eu preciso encontrar quem materializa esses princípios em normas. Então, dentro dessa visão, o direito natural ele tem terminação no direito positivo. É semelhante, analogamente, né, à ideia de Kelsen da pirâmide. Né? A Constituição lá ela tem normas bem gerais e abstratas que vão se especificando através da lei, através de não sei o quê. Então, o direito natural também ele precisa ganhar especificidade através do direito positivo, porque ele é inicialmente principiológico. Né? Então, você não, por defender o direito natural, você não está rejeitando o direito positivo, você está reclamando que o direito positivo exista. Né? Aliás, se não houver direito natural, nós levantamos a seguinte pergunta: o que justifica a obrigatoriedade do direito positivo? Por que você se submete ao direito positivo? A gente submete ao direito positivo porque a gente entende que deve haver paz na sociedade, na convivência, que a gente quer segurança. E o que são isso? São valores que o direito natural sustenta. Se eu não tiver o direito natural, então a única razão para eu me submeter ao direito positivo é a força, porque eu tenho medo do castigo. Aí o direito positivo vai ser um ter que ser e não um dever ser. Né? Ele vai se impor apenas pelo medo, pela força, que para Montesquieu é o princípio do despotismo, né? O medo, é o governo do medo. Se não tiver valores, a única razão para submissão é o medo, né? Mas Montesquieu dizia com muita eloquência, né? Dizer que só existe o direito a partir das normas é o mesmo que dizer que antes de traçado os círculos, raios não eram iguais, né? Então, existe direito antes do direito positivo, existe o direito natural, mas que se completa através do direito positivo. Sempre que a gente fala de direito natural, as pessoas ficam, mas como é que esse negócio é muito relativo e tal? Não, vamos entender aqui que a gente vai perceber que não é tão relativo assim, que nós temos uma maneira de acessar intelectualmente esses princípios do direito natural, né? Obviamente que para isso a gente vai ter que reconhecer uma natureza humana, identificar a natureza humana. Então, os antigos e os medievais faziam um escalonamento dos seres. Primeiro, eu tenho a definição de ser. O ser que não são os seres singulares. O ser no singular e com S maiúsculo. Né? Os antigos falavam no ser dessa maneira. Os medievais falavam e diziam que o ser era fundamentado em Deus. Mas, por exemplo, um Heidegger, que não tinha nada a ver com cristianismo e fé, falava também do ser. Né? Tudo que existe, existe através do ser. O ser é aquilo que comunica existência a tudo que está no mundo. Né? A tudo que está no mundo. Tudo que está no mundo é. Então, tendo existência, participa do ser. Né? Participa do ser. Existe por participação no ser. O ser é algo indefinível, é uma categoria filosófica que não é passível de definição, mas que é pressuposta. Né? Porque o ser é o que faz com que tudo que exista, e seja isto ou aquilo. Se eu tentar definir o ser, definir quer dizer o fim. Se eu disser o fim do ser, aí o ser não é mais ser, ele é um isto ou um aquilo. Ele é um ente. Né? Para não ficar confuso, quando a gente fala dos seres no plural com S minúsculo,
todos nós, as coisas e tal, vamos chamá-los de entes. Quando a gente falar do ser, sempre no singular, com S maiúsculo, vamos chamar de ser. Se eu tentar definir o ser, delimitar o ser, eu vou torná-lo um ente, não é? Um isto que é diferente de um aquilo. Mas o ser, ele não entra para ser distinguido, porque ele está acima de tudo. Ele faz com que isto seja isto e não aquilo, aquilo seja aquilo e não isto, né? Ele tem uma potencialidade de tudo que existe, né? De tudo que existe. Para a gente ver como essa categoria é intuitiva, vamos fazer uma analogia do ser substantivo da filosofia, esse que eu estou falando aqui, do qual todos os entes participam, com o ser da gramática, que é o verbo ser. O verbo ser, ele serve para eu definir as coisas ou falar qualquer coisa de outra, né? Eu digo assim, essa pessoa é alta, essa pessoa é baixa, o homem é um animal racional. Logo, eu não tenho como definir o verbo ser. Porque na hora que eu for definir o verbo ser, eu vou dizer, o verbo ser é... eu já precisei dele, já foi tautológica a definição. Eu já precisei dele para definir o que ele era. Porque ele é o verbo de definição. Ele é o verbo pelo qual eu digo de uma coisa outra coisa. Então, dele, eu não posso dizer uma definição. Na hora que eu disser, eu estarei usando na própria definição, pressupondo na própria definição. Então, tudo que existe participa do ser, mas nem tudo participa do ser com o mesmo grau. Existem graus de perfeição. Por exemplo, uma pedra participa do ser o suficiente para ela ocupar lugar no tempo e no espaço, mas ela não tem nenhuma interatividade. O vegetal participa mais do ser do que uma pedra, porque além de ele ocupar um espaço, estar dentro do tempo, ele tem desenvolvimento, né, orgânico, ele tem produção de frutos, o vegetal tem interação através da fotossíntese com o meio ambiente. Um animal já participa mais do ser do que um vegetal. Porque além de ele ter tudo que o vegetal tem, ele tem um movimento, a sensibilidade. E o homem participa mais do ser do que o animal. Tem tudo que o animal tem, mas o que ele tem agora, além disso, é a racionalidade, a liberdade. Ele tem esses elementos outros. Esses elementos outros que o homem tem, que lhe dá um status de dignidade da pessoa humana, porque ele é detentor desses elementos que transcendem a animalidade, esses elementos que o homem possui, além do animal, incluem a liberdade. E a liberdade dá a opção do homem de agir patrocinando os elementos que o distinguem do animal ou atrofiando esses elementos e ele se brutalizando, como se ele estivesse se autodestruindo, colocando-se no degrau de baixo. A liberdade me permite potencializar o que eu tenho de humano ou degradar o que eu tenho de humano. Por exemplo, se eu me viciar em drogas, eu posso até ter tido a liberdade de entrar nessa vida, mas depois a minha liberdade acabou, porque eu me torno um escravo. A minha capacidade racional é danificada. Eu fico menos humano. Como a gente vê certas pessoas lá viciadas no crack, a pessoa fica degradada, né? Se eu tenho racionalidade, reivindicar direito à informação é uma coisa que vai me humanizar. Por quê? Porque minha racionalidade vai se desenvolver quanto mais informações eu tiver. Reivindicar liberdade de expressão é algo favorável à minha racionalidade. Porque se eu sou um ser racional, eu devo poder avaliar os discursos, comparar as coisas para chegar em alguma conclusão, né? Tudo que me fizer mais humano deve ser. Tudo que não me fizer mais humano não deve ser. Então é aí onde entra a ideia de valor. Valor é aquilo que turbina a minha humanidade. É aquilo que orienta a minha liberdade para realizar mais plenamente a minha humanidade. Um desvalor, aquilo que pode desorientar a minha liberdade, fazendo eu me degradar como
ser humano. Nós somos seres que somos naturalmente sociais, não meramente gregários como os animais, né? As formigas estão lá, têm vida gregária, mas nós somos sociais, nós temos um relacionamento interativo e consciente, que forma amizades, né? Nós temos esse tipo de sociabilidade consciente. Logo, a lealdade é um princípio de direito natural. Por quê? Porque se todo mundo fosse desleal, como é que a gente ia viver em sociedade? Sem eu confiar nas promessas, nos contratos e tal, aí eu me degradaria. Porque eu estaria atentando contra um elemento da minha natureza, que é a sociabilidade, né? Por isso, então, a lealdade deve ser, porque a lealdade favorece ao turbinar de uma coisa que me caracteriza como humano, que é a sociabilidade. Ela cria as amizades, ela dá expectativa segura aos contratos, ela dá confiança nas promessas, ela aglutina e traz coesão. Falta de lealdade afastaria. Eu me tornaria menos humano, porque eu sou sociável, né? Eu estou dizendo, se eu tiver mais informação e tiver direito à liberdade de expressão, eu estou sendo mais racional. Se alguém não quiser me dar as informações ou não me permitir falar, diminui a minha racionalidade. Não deve ser essa segunda coisa. Por isso que também, à luz do direito natural, a família é uma coisa valorizada, porque essa natureza social do homem é que leva o homem a se aproximar da mulher para perpetuar a espécie. Se não houvesse essa aproximação de homem e mulher, se não houvesse casamento e constituição de família, não havia a perpetuação da espécie, que era uma coisa que seria destruidora, não apenas da sociabilidade humana, porque não teria mais pessoas com as quais eu me relacionar, mas da própria humanidade, porque a longo prazo extinguiria a espécie. Então, conhecendo essas características peculiarmente humanas, eu vou vendo aquilo que favorece a que eu me torne mais humano e aquilo que me brutaliza. É aí onde entra a ideia do direito natural. Eu nem cheguei na justiça, mas eu estou aqui extrapolando o horário, né? Então, talvez eu deva parar, né? É isso, Ana Clara, por causa do horário, para deixar as perguntas, né? Professor, fica a seu critério. A gente está aqui à disposição, mas eu também me preocupo com a sua disponibilidade. Mas... Pronto, eu vou fazer só um resumo aqui dessa outra parte da justiça, né? Para não ficar sem esse outro elemento, né? O valor que orienta o direito, né, é o valor justiça. Todo objeto cultural se orienta por um valor, né? A arte se orienta para a beleza, a ciência para a verdade. Se não existisse verdade, a gente não estava procurando nada com a ciência. O direito se orienta para a justiça, a moral para a bondade, né? Uma cadeira e uma mesa, que são construtos culturais nossos, para atender valores utilitários, como facilitar a nossa acomodação e tudo mais. Então, tudo que nós fazemos no plano cultural se orienta para a consecução de valores. Somos seres vocacionados a valores, e o do direito é a justiça. A justiça é um bem devido a outrem, diz Tomás de Aquino. Não faz sentido, a não ser metaforicamente, falar de alguém ser justo ou injusto consigo mesmo, né? Porque sofrer uma injustiça presume a involuntariedade. E se a pessoa está fazendo injustiça contra si mesma, ela estaria fazendo voluntariamente. Então, não tem sentido ser injusto consigo mesmo. Então, o valor do direito é um valor que está ligado à alteridade, ao outro. A justiça é um bem devido ao outro. Como o direito à conduta e interferência intersubjetiva, a gente quer que essa conduta seja justa. Né? É a história de dar a cada um o que é seu. Não lesionar ninguém e dar a cada um o que é seu, conforme a definição de Ulpiano, né? Que colocou um pouco de coisa que é da moral e não do direito, quando ele diz direito é viver honestamente, não lesionar ninguém e dar a cada um o que é seu. Claro que eu não me oporia a dizer que é viver honestamente, né? Mas o direito não vai sondar os motivos internos do coração, ele apenas quer a coisa externa, que você não lesione e que você dê a cada um o que é seu. Você faria isso de maneira consciente, se você tivesse a virtude de ser honesto, né? Mas alguém pode fazer só por outros motivos aí que lhe sejam convenientes, e o direito não vai ter como sondar a intimidade de ninguém. Mas a justiça, que é um bem devido a outrem, né? Ela foi colocada por Aristóteles e Tomás de Aquino
em duas formas. Nós temos a justiça geral ou legal e a justiça particular. A justiça legal ou geral é aquela que estabelece o que cada um deve para o todo, né? Qual é o que você deve fazer para garantir o bem comum. É a justiça orientada para o bem comum. Ela é legal porque ela está estabelecida na lei, ou deveria estar estabelecida na lei. A lei deve ser ordenada para o bem comum e deve estabelecer o que cada um deve ao bem comum. Nesse sentido, aí, justiça, ela é como se fosse uma regulação das outras virtudes. É como se fosse a virtude das virtudes, porque a justiça legal, geral, ela vai dizer, por exemplo, que ela vai regular, por exemplo, a minha virtude da temperança, porque vai dizer que eu não posso me destemperar e causar uma lesão corporal a alguém, ou injuriar alguém, ou matar alguém. Então, ela vai estabelecer o equilíbrio das outras virtudes. Ela vai poder exigir, por exemplo, do soldado que ele se apresente ao campo de batalha, vai regular a virtude da coragem dele. Então, ela vai aparecer aí como uma virtude, a justiça nesse sentido geral, legal, né, como justiça legal ou geral, como o que ela vai exigir de comportamentos que nós atribuiríamos às outras virtudes para a consecução do bem comum. Agora, a justiça particular, o que seria, né? A justiça particular, ela se subdivide em duas. Aí nós vamos ter a justiça distributiva e a justiça comutativa. Se a justiça legal ou geral é o que é exigido de nós para o todo, para o bem comum, né? A justiça distributiva é a devolução do todo para cada um. Ela vai estabelecer, a justiça distributiva, a distribuição, por exemplo, dos cargos para os mais competentes, né? Se for uma sociedade democrática, isso terá que ser aferido, por exemplo, por um concurso entre os iguais, né? Com igualdade de oportunidades, porque aí você tem como garantir a igualdade que a democracia reclama e, ao mesmo tempo, a capacidade pela excelência no resultado de um concurso. Então, ela vai distribuir os cargos para os que têm competência, vai distribuir as honras para o mérito, né? Vai distribuir também os castigos para os que desatenderam ao que a justiça geral ou legal reclama. E a outra justiça é a comutativa, né? A justiça comutativa é a justiça, por exemplo, dos contratos. Quer dizer que eu não posso desequilibrar a balança, tirando bens do outro ou infligindo males a eles desnecessários, né? Então, aí vai se preocupar para ninguém lesar o próximo, para se cumprir os contratos, a relação de equivalência do que você está dando e o que você está recebendo, né? Aí seria a justiça comutativa. A justiça comutativa é uma justiça aritmética, enquanto que a distributiva é uma justiça geométrica. Então, o direito faz parte da ética, se subdivide em direito natural e direito positivo, né? Seguindo o direito natural, ele atenderá aos requisitos da justiça, seja a legal ou comum, seja a particular na forma distributiva ou comutativa. Como o direito natural termina no direito positivo, o direito positivo deve ser uma expressão do direito natural mais concreta e, portanto, uma expressão do direito natural orientada ao bem comum e à realização da justiça nessas formas todas aí que nós mencionamos. A norma deve ser um dever ser para ser justo. Aí vem uma pergunta: e se a norma contiver direito injusto, uma relação desproporcional entre as pessoas na sua regulação, ela é norma jurídica? Se está positivada, mas uma norma jurídica injusta. As coisas existem conforme a sua essência, é a normalidade,
ou como deturpação da sua essência. É a anormalidade. Se tiver uma cadeira com uma das pernas quebradas, ela não serve para sentar. Mas eu continuo chamando ela de cadeira, porque eu percebo a ideia original dela. Ela foi feita para servir de assento, né? Mas exatamente por eu saber aquilo para o que ela foi feita, é que eu vou dizer, essa cadeira deve ser consertada, vamos consertar essa cadeira. Então, quando nós temos um direito positivo injusto, é direito positivo. Injusto. É direito nesse sentido de direito positivo, a gente consegue ver a ideia do que serviria o direito, e está vendo que é uma anomalia, uma existência de forma deturpada. Então, nós vamos nos mobilizar para reformar esse direito, alterá-lo, modificá-lo, para que ele seja colocado na sua forma justa. É isso, pronto, eu acho que deu para não deixar de falar na justiça, né? Não, professor, foi perfeito. Eu acho que, inclusive, esse apanhado final fez esclarecer muitas dúvidas que eu acho que poderiam surgir justamente nesse momento em que o professor brilhantemente faz associação com o direito positivo e o direito natural, que para muitos são são duas áreas, né, duas vertentes totalmente distantes, que não se comunicam, mas que o professor conseguiu justamente mostrar que a comunicação está justamente na ética, né? E então a gente vê aí o direito como uma espécie desse gênero, e o professor conseguiu colocar isso de uma forma muito didática. Antes de fazer algumas perguntas que eu estava aqui no decorrer da sua exposição anotando, porque eu tive alguns insights, eu vou passar primeiramente a pergunta do chat, né? Que a gente teve aqui o Rodrigo Guimarães perguntando se pode um jurista, estudante, agir com ética e autonomia à luz de Kant se despreza disciplinas como a filosofia do direito, que descreve o dever ser, que forma sua capacidade de julgar o que é justo. Ele está perguntando se seria possível, né, justamente esse jurista, esse estudante agir eticamente desprezando a filosofia do direito. Na verdade, quando ele não quer refletir e pensar sobre o justo, é porque ele quer apenas uma atuação pragmática. Ele quer ser, como o pessoal diz, um operador do direito, como se fosse uma máquina, né? Mas se você quer ter senso crítico, se você tem alguma visão ideal do direito, se você entende que o direito ele serve a um propósito, então você não vai deixar de ter essa reflexão sobre a filosofia do direito, né? A pessoa que omite essa reflexão é porque ela não está preocupada, ela está preocupada apenas com alguma formação puramente profissional, né? Mas ela não está preocupada em que o direito sirva ao seu devido propósito. Né? Perfeito. Professor, outro ponto que me chama a atenção na sua obra é justamente essa discussão e a retomada de valores jurídicos objetivos, né? E essa colocar esse conceito, trazer esse conceito como essência do direito, mas ao mesmo tempo dizer que nós temos esses valores jurídicos objetivos, provenientes inclusive do próprio direito natural, mas esses valores eles podem, ao caso concreto, ser dinâmicos justamente em busca dessa justiça, né? Eu gostaria que o professor fizesse uma parte justamente nesse conceito que o senhor muito brilhantemente aborda no livro, que são esses valores objetivos do direito, né? Quais são esses valores jurídicos objetivos? O que eles são para o direito? E poderia até fazer também uma partezinha em relação a esse relativismo que a gente vivencia hoje, né, na ciência jurídica. Hoje não se tem mais esses valores, tudo é relativo, tudo é o caso concreto, e aí o professor poderia engendrar por esse lado para que a gente tivesse até um melhor entendimento da sua opinião sobre esses dois pontos, né? Os valores jurídicos objetivos e esse relativismo que a gente observa aí na pós-modernidade. Nós temos valores que, se negados forem, será uma autodestruição. Né? Como eu disse, a lealdade. Todos nós desejamos que os outros nos sejam leais. Né? Nós queremos acreditar nas promessas, nós queremos acreditar na veracidade daquilo que
é falado. Nós queremos acreditar que quem pactua conosco vai cumprir, né? É um valor universal. Em que sociedade não houve contratos, pactos, nos quais se presumia a fidelidade do outro? A vida é um valor universal. Os que desprezam a vida dos outros não querem que se despreze a sua própria vida, né? Uma vez uma pessoa me disse assim: professor, mas tem tribos que ofereciam sacrifícios humanos aos deuses. Essas pessoas tinham noção do valor vida? Tinham. A prova de que tinham é que quando elas ofereciam uma vida humana aos deuses, é porque acreditavam que estavam sob um julgamento tão severo que oferecer animais não resolvia. Então eles entendiam já que a vida humana valia mais do que a de um animal, era o extremo, era para, se não vai morrer muita gente, se não vai faltar isso, não vamos oferecer a vida humana, como se aquela vida humana fosse uma oferenda superior aos deuses. Então estavam sacrificando e reconhecendo o valor da vida humana. O erro deles era achar que a divindade estava exigindo aquilo ali. Se a divindade não estava exigindo aquilo ali, se ela nem existia, o que eles fizeram foi injusto. O grau de culpa deles pode ser até amenizado pela ignorância, mas a culpa é da pessoa, a injustiça é do ato. O ato era injusto. Se eles soubessem que a divindade deles não estava exigindo aquilo ali, eles iam olhar para trás e dizer: como nós fizemos loucuras, matamos gente desnecessariamente. Então, o fato de existirem valores universais também não garante que sempre a gente vai fazer justiça. A gente precisa ter a compreensão correta dos fatos. A gente valora fatos. Um juiz honesto pode dar uma decisão injusta se as testemunhas mentiram no processo. Ele se baseou no que elas disseram. Ele fez justiça segundo o que lhe foi relatado. E o que lhe foi relatado não condiz com o que realmente aconteceu. Então, o fato de a gente conhecer os valores não nos dispensa de nos aprimorar no conhecimento dos fatos para fazer juízos corretos. Além disso, Aristóteles dizia assim, que nos assuntos humanos, né, as coisas não são tão exatas quanto na ordem do cosmos, né? Ele imaginava sempre que os planetas seguiam leis fixas, sem nenhuma exceção, né? Que seguiam uma regularidade intocável e tal, mas que no mundo dos seres vivos e dos seres humanos em particulares nós tínhamos exceções. A pessoa tem 5 dedos, mas alguém anomalamente pode nascer com 6 dedos, faltando com alguma deficiência. Então ele dizia, de semelhante modo, os princípios de direito natural eles são universais, mas a aplicação deles pode ter alguma relatividade por as coisas do mundo humano, que tem exceções, né? Então, por exemplo, é o exemplo que eles todos dão, né? Se alguém me emprestar uma arma num contrato que envolve uma relação de confiança, está na cara que ele requerendo aquela arma de volta, eu devo devolver, devo corresponder à sua confiança com a minha lealdade. Essa é uma conclusão natural, simples e tal, mas vamos botar complexidade na circunstância. A pessoa que está me pedindo a arma, ela está fora de si, querendo se matar. E aí eu devolvo a arma naquele momento, sabendo que ela vai se matar, ou suponhamos que ela queira matar alguém num acesso de fúria, e aí eu vou devolver a arma para ela, naquele momento, para que ela mate. Então, em nenhum momento se está questionando que eu deva ser desleal. Não, eu devo ser leal o tempo todo. Mesmo mantendo aquilo comigo, eu ainda tenho a ideia de que pertence a ela, e que se essas coisas forem resolvidas, eu vou devolver. Mas a minha conclusão de ação é diferente. Quando nós tivemos a Revolução Industrial e tal, nós tivemos muita pressão de trabalhadores que trabalhavam sem limite de carga horária, em condições insalubres e tal, e aí vieram legislações trabalhistas para proteger o trabalhador, exigindo condições de salubridade, salário mínimo, limitação de carga horária. Nós entendemos que aquilo ali humanizou as relações de trabalho, diminuiu as desigualdades, trouxe para o trabalhador dignidade e condiz com o direito natural. Mas em certos lugares hoje que começaram com essa legislação trabalhista protecionista, onde os sindicatos se formaram
as categorias trabalhistas se organizaram com muita força e adquiriram um grande poder de barganha, esses sindicatos negociam condições de trabalho muito melhores do que uma legislação trabalhista protecionista poderia dar à vinda do Estado. Então, eles já a dispensam, né? Então, eu posso pensar que para uma situação em que não há esses sindicatos bem organizados, o trabalhador está desamparado, uma legislação trabalhista protecionista seja boa, e eu posso pensar que para um lugar que tem sindicatos bem organizados, ela seja não somente dispensável, mas nem seja boa, porque, como os próprios sindicatos nesses lugares acham, ela traz um sentimento de fraqueza do trabalhador, de que ele precisa de proteção externa, quando ele já tem o poder de negociar e de barganhar. Então, eu vou ver as conclusões dos princípios de direito natural de acordo também com as condições históricas exigentes. Os princípios não mudam, mas a maneira de realizar muda, é um direito natural de conteúdo progressivo. Então, nós sempre estaremos lidando com novas situações. Não é conhecer o direito natural e está tudo pronto. Eu tenho que conhecer os princípios do direito natural, mas eu tenho que conhecer a história, eu tenho que conhecer os problemas. Tem coisas que eu posso, com os valores corretos na minha cabeça, chegar a conclusões não tão satisfatórias por ignorância dos fatos. Então, o reconhecimento do direito natural não resolve o problema inteiramente. Eu tenho que conhecer a sociedade em que eu vivo, os problemas sociais, a situação exata das coisas. Eu tenho que ter uma correta biologia, antropologia para saber lidar com o que eu preciso para proteger homens e mulheres e tudo mais, né? Perfeito, professor. Esses valores, eles nos servem pessoalmente, né? Eles podem resolver questões pessoais, como o próprio professor trouxe, mas para a sociedade os fatos ainda importam. E aí eu achei justamente muito interessante essa passagem na sua obra e trazendo aqui para a discussão dos pesquisadores, que é isso. Os valores, existem os valores objetivos, existem os princípios basilares naturais, mas eles não eximem aí o jurista de averiguar os fatos. E aí, professor, também para lhe dar o descanso merecido devido depois de tamanha exposição, eu gostaria só de perguntar sobre esse elemento transcendental da essência do direito que o professor consegue também, de uma forma muito boa, trazer para a teoria do direito, né? Esse elemento que transcende inclusive, essa realidade material. Como é que o professor conseguiu, assim, dessa forma, fazer essa associação, trazer também mais esse elemento como uma essência do direito, né? Porque esse elemento transcendental ele seria o fundamento, então, para a existência da ciência jurídica, ele é o fundamento de validade, de legitimidade, ele é a composição anterior, de fato, a essa ciência jurídica. Eu achei essa parte muito interessante e eu gostaria que o professor trouxesse para a gente também. O direito natural, ele é constatável, né, pela observação da natureza humana e compreensão daquilo que nos distingue dos animais e vendo aquilo que turbina isso. Eu poderia parar aí, né? Não quer dizer que aí não já haveria um elemento de sobrenatureza, porque nós temos um elemento de sobrenatureza. A nossa corporeidade nos coloca dentro da natureza, mas a nossa racionalidade é uma sobrenatureza. Nós atuamos sobre a natureza fazendo cultura. A gente só pode falar de cultura, como nós costumeiramente definimos, como intervenções do homem na natureza, mudando, alterando, criando para atingir suas finalidades, se eu presumir que o homem transcende a natureza, senão o conceito de cultura não faz o menor sentido. Se a natureza rege-se pela causalidade e o homem é dotado de liberdade, ele transcende a natureza, né? E é com base nisso que eu estou falando que nós distinguimos, é que a gente não se lembra disso, ciências naturais e ciências humanas. Note, o humano não está dentro do natural inteiramente, ele tem um elemento de sobrenatureza, de transcender a natureza, sem precisar aqui falar do sobrenatural divino, mas o homem mesmo, ele tem uma sobrenatureza, né? E é exatamente nessa sobrenatureza que o direito natural está sediado ali. Quando a gente pensa nos princípios, é para ver como dar essa dignidade efetiva ao homem que já tem dignidade ontológica, ele tem esses elementos diferenciais. Quando a nossa Constituição fala dignidade da pessoa humana, está presumindo que a pessoa humana tem alguma coisa
que se sobressai à natureza. Né? Quer dizer, nós temos isso nos nossos textos. E muita gente que critica qualquer forma de argumento que apele para a sobrenatureza não percebe que nós temos isso nos nossos textos. A gente só tem uma amnésia cultural, onde a gente é levado ao esquecimento de onde é que tudo isso veio e por que nós falamos assim. Né? Então, nós temos esse elemento sobre a natureza. Agora, eu entendo que fundamentar isso é mais plausível se nós pressupormos, por exemplo, a existência de Deus. Se nós tivermos a existência de Deus pressuposta, é mais fácil de entender essa condição pela qual nós temos essa sobrenatureza. Né? Nós temos alguma coisa que não se limita ao físico, que veio de onde? Né? A existência de um Deus é mais plausível. Duas coisas são extremamente complexas. Uma é saber como a matéria inerte transformou-se em matéria viva, como surgiu a vida. Toda a teoria da evolução presume que a vida já existe, e aí vai ter a sobrevivência do mais apto. Mas como a vida surgiu? As teorias não parecem dar uma explicação tão satisfatória como elas imaginam que podem dar para o próprio processo evolutivo, que também tem inúmeras críticas a serem consideradas. E a outra questão é como você passa do inconsciente para o consciente. Como é que, de repente, um animal que era inconsciente, não tinha razão, ele passa a ser dotado de razão? Como é que surge essa passagem? Como é que se justifica essa passagem? E como se justifica a congruência da nossa racionalidade com a estrutura do universo? A gente é capaz de explicar como as leis físicas regem o universo com fórmulas matemáticas. Nós tivemos cientistas que, por cálculos, sem observação empírica, disseram que um determinado planeta estava lá numa determinada região. Amanhã se descobriu, por observação empírica, que estava de fato lá. Quer dizer, ele tinha não apenas uma convicção de que o universo deveria atender um padrão racional, como ele foi capaz de descobrir esse padrão racional com o qual o universo foi feito. Quer dizer, como é que tem essa congruência? Né? Dentro de uma visão judaico-cristã, Deus que fez o mundo fez também o homem à sua imagem e semelhança, e por isso que tem essa congruência da racionalidade do universo com a nossa racionalidade. Mas o próprio Einstein dizia que um dos maiores mistérios para ele era a compreensibilidade do mundo. Por que nós somos capazes de entender este mundo criado? Nós somos capazes de apreciar a lógica, a beleza deste mundo. Kepler, quando fazia uma descoberta, ele festejava e dizia: eu acabei de pensar um pensamento de Deus. O pensamento que Deus teve quando criou o mundo, eu agora pensei ele retrospectivamente. Né? Quer dizer, parece que o mundo foi criado para nós e nós fomos criados para o mundo. Nós fomos criados para apreciar a beleza e descobrir as leis do universo. Uma vez um professor, colega meu, ele disse assim: Glauco, você não acha que isso seria elevar o homem demais, colocar ele como um ser que tem tudo isso e tal? Veja o universo. Aí ele começou a falar de quantas galáxias existiam, quanto não sei o que existiam e tal. Para querer dizer que a gente era diminuto em tudo isso. Quando ele terminou de falar, ele disse: professor, você acabou de provar como nós somos gigantes, porque você, nessa terrinha aqui, é capaz de saber tudo que está para além da Terra. Você foi descrever, tudo isso aqui que você descreveu cabe na nossa cabeça. Então, realmente, nós temos esse elemento que transcende a natureza e que eu vejo uma plausibilidade muito maior de explicação, pressupondo a existência, por exemplo, de um Deus racional, inteligente, criador, que nos fez a sua imagem e semelhança. Eu poderia parar o meu discurso só ali, no homem, vendo a natureza humana e tal, e chegar no direito natural. Né? Mas, se eu quiser ir além no meu discurso, eu tenho que ver quais são as hipóteses existentes para explicar tudo isso.
eu vou colocar uma ao lado da outra e vou ver qual é a melhor. Eu considero que essa é a mais plausível e a única capaz de oferecer respostas, pelo menos para mim e para muitos, são as únicas satisfatórias. Perfeito, professor. Muito obrigada. Agora me veio também assim uma lembrança justamente da separação das ciências da natureza com as ciências do espírito, né, do Dilthey. E aí eu acho que os colegas podem também fazer essa leitura, justamente para a gente fazer essa separação. E até mesmo se não quiserem, por exemplo, fazer essa elevação, né, até chegar nessa inteligência suprema, divina, que é Deus. Então, professor, eu agradeço muitíssimo a sua exposição, agradeço todo o conteúdo aqui passado. Eu relembro aos colegas pesquisadores que aqui a gente está falando sobre teorias de justiças, então são as mais diversas, são muitas. O professor Glauco brilhantemente trouxe uma perspectiva aristotélico-tomista, né, professor, a gente pode dizer, né, da justiça aqui distributiva. Então, é uma justiça que ainda hoje é muito estudada, também é aplicada nos dias atuais, às vezes com uma miscelânea de outras teorias da justiça, uma justiça discursiva, uma justiça enfim. Então, é importante a gente fazer essas considerações para que todo mundo relembre que aqui a gente está falando das mais diversas teorias. O professor brilhantemente trouxe uma perspectiva do justnaturalismo. Então, agradeço, professor. Eu coloco aqui a palavra se você quiser dar uma parte final, mas de antemão foi muito enriquecedor para a gente. Aqui uma consonância de comentários positivos nesse sentido, de todo mundo muito feliz com as suas contribuições. Eu acho que trouxe aí um ponto bastante importante para a gente, que é justamente relembrar da importância dessa perspectiva das teorias de justiça e também da filosofia do direito. Então, muito obrigada. A comunidade República agradece a sua contribuição, o professor Nelson também. A UFP agradece e a gente espera revê-lo mais vezes aqui também, contribuindo com a sua obra. Amanda, professor, a palavra é de vocês. Muito obrigado, quero agradecer a Amanda, agradecer a Ana Clara, agradecer o querido professor Nelson, agradecer a todos que ficaram até aqui, ouviram, tá certo? E que em outras oportunidades também nós possamos estar juntos aí e contribuir para o que for necessário. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigada, professor. Se o senhor tiver um pouquinho mais de tempo, tem só mais uma pergunta no chat e eu tenho uma pergunta particular. Vou fazer a primeira pergunta do chat, posso? Pode sim. Pronto. Aqui no chat tem a pergunta do Glauber Torres. Ele perguntou qual a colaboração do John Finnes para o direito natural de erro. O John Finnes, ele retoma o assunto do direito natural. Ele faz algumas adaptações, né, para atender a algumas discussões contemporâneas, né? Então, ele introduz a noção de bens básicos, né? Ele vai tomar como ponto de partida o que ele chama de razão prática e bens básicos, em vez de falar em natureza humana, que ele sabe que já a academia criou na hegemonia do positivismo em determinado tempo, uma rejeição à expressão natureza humana, então ele vai fazer uma curva para chegar à mesma coisa através das suas ideias de razão prática e bens humanos básicos, mas a ideia de natureza humana está lá, né? Ele vai apenas discutir com algumas categorias próprias, mas retoma muito bem a temática e o assunto. Pronto, muito obrigada. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Se falando de produção acadêmica, eu queria saber se eu tenho sentido falta dessa fundamentação propedêutica que a gente começou falando no início, que hoje em dia está bem mais fraca do que um dia já foi. E eu queria saber se você já vê os reflexos disso, né, dessa operacionalização do direito na produção acadêmica ou nas mais diversas áreas do mundo jurídico. E se o senhor ainda vê espaço para debate do que é justo hoje em dia, e se houver, como? Por exemplo, esse pessoal que debate e defende direito dos animais,
Será que eles estão preocupados com a definição de direito subjetivo, né? Eles estão querendo atribuir direitos subjetivos aos animais. Eles estão preocupados com a noção de direito subjetivo. O direito subjetivo é o direito de exigir o cumprimento de uma prestação. O animal exige o cumprimento da prestação, ou são pessoas que representam os interesses dos animais e entendem como deve ser exigida alguma coisa. Um sujeito detentor de direitos é detentor de obrigações. Eles entendem que o animal tem obrigação. Note, eles lutam para colocar isso aí, eles não estão nem preocupados com o que vai repercutir na definição de direito subjetivo, de direito e tal. É uma coisa puramente ideológica, né? Então, nós vamos ter uma coisa totalmente anômala. Nós não vamos ter nem como estudar direito se isso não for pensado, né? Eu aprendi e ensino isso, né? Que quando você vai pensar, por exemplo, numa lacuna do direito, a lacuna do direito que nos interessa resolver a nós juristas é aquela que resulta da comparação do ordenamento jurídico consigo próprio, ou seja, à luz daquilo que o ordenamento jurídico se propõe a alcançar, esse ordenamento jurídico vigente, eu posso identificar que os meios são insuficientes em determinada regulação. Aí eu entendo que é uma lacuna. A lacuna ideológica é aquela que a pessoa compara o ordenamento jurídico não consigo mesmo, mas compara com o ordenamento jurídico que ela gostaria que fosse. Aí ela diz, tem uma lacuna aqui, mas a luz do ordenamento jurídico ele não seria lacunoso, é a luz do que ela gostaria. Aí ela usa isso como pretexto para um ativismo judicial e tal, e criar nova coisa. Mas eu tenho que comparar o ordenamento jurídico consigo próprio, né? Eu tenho que ver o que o ordenamento jurídico se propõe como fim, o que é que ele tem como meio e identificar que os meios são insuficientes. Se eu for preencher essa lacuna, a solução escolhida, inclusive a primeira tentativa é sempre a analogia, exatamente por isso, a solução pretendida sempre tem que ser uma solução condizente com o restante do ordenamento jurídico. Eu tenho que decidir aquele caso de uma maneira compatível com o espírito do ordenamento jurídico. Tanto que o primeiro caminho é a analogia, porque a analogia me dá uma extensão à lei para aquela situação. Os princípios gerais de direito, lá no final, os princípios gerais daquele direito. Eu tenho que encontrar uma solução condizente com o ordenamento jurídico. Como é que essas pessoas mais militantes ideologicamente pensam? Elas pensam o seguinte, não, eu vou aqui preencher essa lacuna de maneira tão grave, com uma solução tão exótica à luz do direito vigente, que todo o ordenamento jurídico vigente é que tem que ser redefinido para atender a essa decisão que eu estou tomando aqui, né? Por exemplo, quando o Supremo, contrariamente ao que diz a nossa Constituição, redefiniu família, ele redefiniu família com base num princípio que não está textualizado entre os princípios constitucionais, que é o princípio da afetividade, e ele mudou todo o conceito de família já existente para poder atender aquela decisão ali que está sendo tomada. Então, isso é muito problemático, porque você não tem coerência. Depois, no final das contas, você não vai ter mais nem o que estudar, porque você não vai ter uma coisa coerente, consistente, que se submeta a um parâmetro racional para você estudar. Então, como eu estou dizendo, eu acho que nós devemos começar a ter orgulho do direito, do nosso objeto. Eu sou um cientista do direito. Eu não vou deixar aqui uma pessoa que tem uma perspectiva ali própria, uma pessoa que quer puxar o direito para lá, para cá, para aquilo. Não, eu tenho o direito. Por exemplo, tem pessoas liberais que querem que o direito seja completamente com a ausência do Estado. Por mais que eu quisesse que fosse assim, eu vejo que o nosso Estado, definido na Constituição, é um Estado social. Ele tem elementos do liberalismo e tem elementos do Estado social. Eu tenho que respeitar o que é que o Constituinte estabeleceu e, dentro daquilo ali, procurar a justiça, né? Você não pode sequestrar o direito para uma ideologia particular. Você tem que ver aquilo a que o direito se propõe, o que é da natureza do direito, o que é que vai resultar numa coisa coerente para ser estudada depois. Porque eu posso só querer coisas casuísticas para atender a agenda aqui, a agenda acolá, e no final tem um monstrengo que não é mais estudável. E se ele não é mais estudável, ele não é mais controlável, né? E aí você não tem mais nenhuma perspectiva. Então, a gente tem que voltar a estudar a filosofia do direito para, inclusive, a gente ver a questão lógica, a questão da coerência. Ver, olha, se você diz isso aqui vai repercutir nisso aqui, como é que vai ser isso aqui? E como é que vai ser aquilo ali? E como é que isso aqui vai ser definido aqui? E tal, para a gente poder manter a vigilância que uma ciência do direito deve ter,
para ter a sua própria identidade, a sua própria autonomia. Né? Você vê um cientista da natureza lá, tem um orgulho, um físico da física dele, ele não quer que negócio de outras coisas entre ali, ele quer proteger o que ele está estudando, ele diz que tem princípios próprios do que tem ali, e nós do direito nos afrouxamos quanto a isso, quando nós não fomos sempre assim. Nós já tivemos tempo em que nós tínhamos uma preocupação de manter as categorias e um raciocínio próprio do direito. É isso. Não sei se eu atendi aí, Amanda. Se tiver alguma coisa que eu não respondi, pode falar que eu digo. Atendeu sim, professor. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Reitero tudo que a Ana Clara falou. É exatamente assim. Eu agradeço muito pela sua presença, em nome do República do professor Nelson e de todos os demais coordenadores. Foi uma exposição brilhante e foi muito enriquecedor ver mais sobre a sua concepção de justiça e entender mais sobre, enfim, todas as coisas que o senhor explicou. Muito obrigada de coração. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. A última coisa, antes de a gente encerrar, nós temos que tirar a foto oficial. Sim, você disse que tinha uma pergunta particular, né? Não, era essa. Era essa, né? Tá certo. Pronto. Pois eu posso tirar a foto? Pode sim. Pronto, calma. Deixa eu ajeitar aqui a formatação. 1, 2, 3 e... Calma. Não foi. Meu computador trava um pouco. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez, professor. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima sessão. Até mais.